Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a transformação desta mesa. Vocês estão podendo observar a foto dela aí na tela e como ela ficou agora. Vou mostrar os detalhes de como eu coloquei esse tecido, da transformação, dos puxadores, todas as dicas. Tudo muito simples, mas feito com muito carinho. Então, se vocês gostam deste tipo de vídeo, continuem assistindo. Então, pessoal, eu trouxe a peça aqui já no cru mesmo, para vocês poderem ver. Ela ainda não foi lixada. Então, o primeiro passo é lixar toda essa mesa, as gavetinhas. Que aí, depois que ela tiver toda lixada, daí eu vou passar para a parte da pintura. Então, depois que eu lixar essa peça, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, eu já trouxe a mesa aqui lixada. Eu utilizei essa lixa aqui. Vocês podem observar a numeração dela. Daí eu vou virar ela e começar de dentro para fora com o pincel e acertando com o rolo para a tinta ficar uniforme. Então eu vou virar a mesa para vocês poderem ver. Antes de começar a pintura, eu só quero explicar para vocês que eu usei a lixadeira e os cantinhos mais difíceis eu lixei com a mão mesmo. E as gavetinhas eu tirei os puxadores para colocar outros. Daí a gente começa então a pintura interna com o pincel e depois com o rolo. Então ela ficou assim, a primeira demão. Eu acredito que vai ser preciso passar umas 2, 3 demãos, mas aí se for necessário 3 demãos eu aviso a vocês, coloca aqui no vídeo. E a tinta que eu tô usando é a tinta PVA, então a cobertura dela é um pouco menor que a tinta esmalte, a base de água e a base de solvente também. Então eu vou finalizar toda essa parte interna, tirando bem o excesso dos cantinhos. E aí eu viro a mesa para poder pintar a parte de fora, ou seja, a parte de cima. Daí quando secar, eu dou a segunda e terceira demão se for necessário. Então, pessoal, eu voltei agora com a mesa já pintada, mas aí aconteceu um problema aqui. Aqui nesse fundo vai essa madeira aqui. Só que na hora que eu pintei, é esse material aqui que é um compensado fino, não sei dizer o que que é, ele inchou aqui. Daí o que que a gente fez? Eu e meu esposo a gente raspou, conseguiu tirar todas essas lascas. Então, como ela tá com algumas falhas, alguns defeitos, eu resolvi colar o tecido aqui em cima. Daí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser feita essa colagem. Então, vocês vão passar cola branca nessa parte aqui todinha. Aqui não precisa, nem aqui, que é onde vai ser parafusado e fica por dentro da madeira. Na hora que eu for montar, eu mostro pra vocês. Daí cola branca, cola de boa qualidade. E aí a gente passa, espalha e vem com tecido em cima. Como essa é uma cola bem grossa, bem consistente, e o tecido também que eu vou utilizar é um tecido próprio para estofamento, eu posso deixar essa camada um pouquinho mais grossa. Agora, se vocês forem usar tricoline, aquele que é 100% algodão, um tecido mais fino, que dê certo para esse tipo de madeira, passe com o pincel e venha com um rolinho de pintura para tirar o excesso, para não manchar o tecido. Se o tecido for claro, eu recomendo fazer um fundo branco, porque eu já colei tecido claro em madeira assim e ele manchou. Então eu sempre faço um fundo branco com uma tinta PVA, a tinta que vocês tiverem, deixa secar bem e faz esse processo da colagem. Daí eu venho com o tecido, eu já cortei o pedaço. E aí eu vou aparar
essas pontas aqui com a lixa de unha. Eu recomendo que vocês esperem secar um pouco para parar as bordas. Então, pessoal, agora eu voltei com a madeirinha já colado o tecido estampado fica de frente e o fundo preto eu vou parafusar aqui. Antes de eu parafusar aqui o tecido, eu vou encaixar o parafuso primeiro, com cuidado, para não rasgar o tecido. Então já tá parafusado. E eu vou mostrar como é que ficou o outro lado pra vocês. Então ela ficou dessa forma. Foi até bom ter dado errado a madeira, porque ó, ficou mais divertido. Depois que ela estiver toda montada, vai ficar bem bacana. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pano, tirar toda a sujeira dela. Vou dar outro retoque de tinta. Foram passadas 3 demãos de tinta nessa mesa. E aí depois que secar, eu venho com verniz e envernizo ela toda. Daí eu vou desmontar aquela parte de novo para envernizar, para não sujar o tecido. Eu só montei para que vocês pudessem ver como é que ficou. Então eu vou limpar ela agora e na hora de envernizar eu mostro para vocês como é que foi. Então o verniz eu faço o seguinte, eu começo com o pincel, sempre na mesma direção, de um lado para o outro. Não precisa encharcar o pincel, porque o verniz acrílico ele é bem líquido. Vocês veem que ele fica esbranquiçado, mas depois que ele seca, ele fica transparente. Daí eu venho com um rolo de tinta e vou acertando esse verniz. Daí cria essas espumas aqui, tá vendo? O que eu faço? Eu sempre tô com um pano, pode ser um pano velho, daí eu tiro esse excesso de verniz, pode passar em cima do pano, não tem problema, e vou acertando essa pintura. Não pressiona, senão ele marca, vem bem de leve, com a mão leve. E vai sempre na mesma direção. Eu faço isso em toda a mesa, espero secar e dou uma segunda demão. Aqui em cima eu não vou caprichar muito porque eu vou colocar um tampo aqui. E nos detalhes, vou mostrar pra vocês que nesse detalhe da mesa, a mesma coisa. Pra cima e pra baixo, sem encharcar o pincel de verniz. E venho com um rolinho de leve, só para não ficar demarcado. Ficou encharcado de tinta, eu venho limpo aqui no pano e vou novamente. Daí quando a peça estiver toda seca, eu volto para mostrar para vocês como é que ela ficou. Agora, pessoal, eu voltei com a mesa aqui já praticamente finalizada, então quero mostrar para vocês o que foi feito. É o seguinte, aqui foi colado o tecido, aqui eu coloquei, como vocês podem observar, um puxador de joaninha, e eu havia me esquecido que essa mesa de máquina, ela tem essa peça aqui embaixo, que é de ferro, né? E eu pintei com tinta spray preto mesmo. Então ela ficou dessa forma, com o tecido colado e com os puxadores de joaninha.
que eu fiz? Eu mandei cortar uma medida de aglomerado, se não me engano, esse material, para colocar nessa bancada. Mesmo tecido que eu usei para colar ali embaixo, eu vou cobrir esse tampo de mesa e vou fazer a parte de cima. Daí eu vou montar aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, pessoal, o tampo da mesa é esse aqui. Eu fiz o corte da medida aproveitando os cortes que eu havia feito para as prateleiras do meu ateliê. Então eu vou envolver o tecido, vou cobrir o tecido, vou colocar ele por baixo, o tampo por cima e vou prender com uma fita. Por que eu optei fazer isso? Porque eu não quero colar esse tecido nesse tampo. Porque futuramente, se eu quiser modificar a estampa do tecido, conforme for passando o tempo, for envelhecendo, daí eu tenho essa possibilidade. E lá naquela parte de baixo que eu mostrei para vocês, eu posso pedir, se eu não conseguir colar outro tecido por cima, para cortar uma peça de MDF, como é um quadrado pequeno, não é nem um quadrado, um retângulo pequeno, para aquele fundo, aí eu posso colar o tecido também. Então eu vou fazer a montagem aqui do tecido para vocês observarem. Eu vou colocar agora um tampo de vidro em cima desta mesinha e infelizmente aconteceu o acidente, ela quebrou a quininha do vidro na hora que eu fui ajeitar, mas faz parte, ou se eu não quebrar alguma coisa, não sou eu. Quebrei ele bem aqui, nesse canto, já colei tudo certinho, não vai ter problema nenhum. E aí a mesinha fica dessa forma, deixa eu mostrar pra vocês. Então, a mesa ficou finalizada, como vocês podem observar. Eu coloquei aqui um puxador de joaninha, e aí a gaveta ficou dessa forma. Eu estou pensando em colocar um tecido, que sobrou um pouco dessa estampa, mas daí eu não vou colar direto na gaveta. Eu vou recortar a medida de um papelão, colar o tecido no papelão e encaixar. Porque sempre que eu quiser modificar, daí é só retirar o papelão. Mas ainda estou pensando se eu vou fazer. Mas se eu não fizer, fica como dica. E se eu fizer, serve como ideia para quem quiser. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei. Se vocês não gostaram, pode clicar também no não gostei e expliquem o motivo, deixem suas críticas, seus comentários. Vamos fazer o canal crescer, compartilhem com os amigos, tá bom? A gente tá aqui para se ajudar e para aprender. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!